Olá, bom dia a todos. Meu nome é Amanda Fernandes Ferreira, eu sou técnica em estradas do Departamento de Engenharia de Transportes, do Cefet-MG, e hoje eu vou compartilhar um pouquinho a minha experiência no programa de doutorado fora do país. Vou falar um pouquinho da minha formação e da carreira no Cefet-MG, do doutorado e das produções acadêmicas desse período, da experiência no exterior e algumas conclusões sobre o programa. Só para passar pela minha carreira de forma rápida, eu me formei como técnica de estradas em Cefet em 2005. Eu fui aluna do curso técnico com concomitância externa, então eu não fiz o ensino médio no Cefet. Me formei em pedagogia no FMG em 2011 e fiz logo na sequência uma pós-graduação no próprio departamento de engenharia de transporte, onde hoje eu trabalho, em transporte e trânsito. Depois disso eu saí para fazer mestrado, fiz mestrado em engenharia de transportes na UFRJ e durante esse período também fiz um curso de logística e gerenciamento de cadeia de suprimentos no MIT, nos Estados Unidos. Em 2016 eu saí para doutorado em engenharia civil, mais especificamente na divisão de transportes da Universidade Nacional de Taiwan. Eu sou servidora técnica em laboratórios de estradas no Cefet desde 2009. Só para dar uma passada sobre o doutorado, eu fiz o total de 27 créditos e 4 seminários, tanto em inglês, as disciplinas eram tanto em inglês quanto em mandarim, o que pode ser um desafio, mas não é um impeditivo. Então, para quem eu coloquei isso exatamente para quem pensa que meu inglês não é tão bom, ou eu estou pensando em ir para um país que tem uma outra língua e talvez seja difícil. Eu acho que é possível, pode ser mais difícil, né? Vai ser difícil, um desafio, mas é possível. Eu fiz várias disciplinas em mandarim e é bem difícil, mas a gente consegue se virar mesmo sem falar a língua. Eu fiz o exame de qualificação em janeiro de 2019 e durante esse período de doutorado, né, eu fiz e publiquei 5 artigos acadêmicos em revistas internacionais, 3 capítulos de livro e um capítulo na Enciclopédia Internacional dos Transportes. Só para mostrar algumas das publicações, né? Então eu publiquei em revistas importantes como a Transportation Research, revistas internacionais também, tanto da Ásia quanto são mais reconhecidas no mundo inteiro. E o foco da minha pesquisa desde o início foi em logística urbana sustentável, principalmente com o uso de bicicletas de carga, e também, mais especificamente, o que é o tema da minha tese, sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, que incluem pessoas com deficiência, idosos, principalmente com foco nessa mudança da pirâmide etária que a gente já vê se aproximando, né? Que a gente tem um envelhecimento da população, que isso é um fenômeno no mundo inteiro, né? Então a minha tese ela foca nisso, sobre a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, e os artigos que eu publiquei, a maior parte deles tem a ver com esse tema também, né? Os livros, eu publiquei um capítulo no livro Bicicleta nas Cidades e 2 capítulos no livro Descomplicando a Mobilidade Urbana, Manual de Ações para Gestores Públicos. Uma coisa interessante de mencionar é que tanto nos artigos quanto nos capítulos de livros, em várias
dessas publicações a Miriam Greiner, que é uma outra técnica de laboratórios do meu departamento, do Departamento de Engenharia de Transportes do Campus 1, né, do Cefet-MG, foi uma das coautoras. Então, mesmo durante o doutorado, mesmo a gente estando separadas, a gente produziu muita coisa junta, trabalhou muito juntas em pesquisa. E eu acho que já é uma forma de mesmo durante a licença já manter essa conexão com o Cefet e trazer pesquisa que acaba sendo também desenvolvida dentro da instituição, envolvendo outras pessoas da instituição. E o capítulo na Enciclopédia Internacional dos Transportes, de transporte, que eu publiquei com o meu orientador. Então, para falar um pouquinho de Taipei, de Taiwan, Taiwan é uma ilha que tem cerca de 20 milhões de habitantes e Taipei é a capital. Taiwan ela é localizada próximo à China e também próximo ao Japão, né, ao sul do Japão. É um país soberano que tem sua própria moeda, suas próprias leis, seus próprios líderes. Então, é um país que tem eleições diretas, é uma democracia, e por todos os conflitos políticos que existem com a China, essa questão da democracia e da liberdade é uma questão muito presente na cultura e no dia a dia de Taiwan. Esse orgulho da democracia, esse zelo pela liberdade e essa afirmação frente ao mundo de que é um país soberano. Eu acho que a maior parte, assim como eu, a maior parte das pessoas no Brasil nem sabem onde é Taiwan ou nem sabem o que é Taiwan, né? Então eu achei interessante colocar um mapa e mostrar para vocês terem uma ideia de onde fica essa pequena ilha. Como eu disse, Taiwan, ela apesar de pouco conhecida, é um país riquíssimo e que proporciona experiências únicas. É um país que tem uma cultura riquíssima, que tem templos maravilhosos, muito preservados. É um país que tem uma culinária muito diversa, que tem muitos tipos de pratos. Durante todo esse tempo de doutorado, todo final de semana que eu saísse, ainda tinha alguma coisa que eu nunca experimentei, que eu poderia experimentar da culinária do país. Então é um país que junta a cultura do Japão, porque eles tiveram um período colonizado pelo Japão, da China, dos povos nativos, porque eles têm povos nativos que estão preservados, que têm até a língua própria e tudo mais. E é um país que tem características muito atrativas, como segurança pública, criminalidade próxima de zero, um sistema de saúde muito eficiente e universal, né, que tem um acesso universal, o sistema educacional também universal, muito acessível para toda a população e com excelente qualidade. As ruas são muito limpas, o país no geral é muito receptivo ao estrangeiro, e ele é um país que torna possível uma qualidade de vida muito boa e uma sensação de segurança, de bem-estar muito grande. O único empecilho sendo mesmo a dificuldade da língua, né? E por que eu escolhi Taiwan para fazer o meu doutorado, né? Taiwan é um país que está, assim como outros países da Ásia, ele encabeça uma série de tecnologias, né? Um país que está
focado em desenvolver tecnologias. Então, na área de transporte, Taiwan tem uma série de sistemas que, para nós que somos brasileiros, são muito novos, né? E são muito promissores. Eles têm o trem de alta velocidade, eles têm sistemas como o Gogoro, que é uma moto que você compra a moto e você tem pela cidade estações com bateria, onde você consegue recarregar, trocar a bateria da sua moto e continuar rodando. Então é um tipo de veículo que tem zero emissão de poluentes e de gases de efeito estufa. Eles também têm um sistema muito abrangente de bicicletas compartilhadas e um sistema que é um cartão único que você pode usar para acessar tanto o metrô, quanto as bicicletas, quanto o táxi, um sistema de pagamento unificado na forma de um cartão. Também tem agora, eu tive a oportunidade de andar num dos pilotos do ônibus não tripulado, né, que é um ônibus que não tem motorista, driverless bus, que é também controlado, ele é pré-programado, então ele segue uma rota fixa, mas é um ônibus que não tem motorista e também é elétrico, né, não tem emissão e tudo mais. Então todas essas coisas tornam Taiwan um país muito interessante para quem tem interesse em tecnologia e quem tem interesse em desenvolvimento, em estar a par do que está acontecendo de mais novo, e na área de transporte é um dos exemplos. Eu estudo, né, fiz o doutorado na Universidade Nacional de Taiwan, que é a universidade a maior e melhor universidade do país, uma universidade reconhecida internacionalmente, muito famosa na Ásia. E o programa de engenharia civil quando eu fiz não sei como é que está o ranking agora, mas quando eu fiz a inscrição era um dos 30 cursos de engenharia civil no ranking dos melhores do mundo, dos 30 melhores. E eu vim para Taiwan com uma bolsa de estudos do governo taiwanês, do Ministério da Educação de Taiwan. E durante o tempo do doutorado eu tive oportunidades únicas, assim, que foram totalmente custeadas pelo governo taiwanês e pela universidade, como, por exemplo, participar de vários congressos em várias cidades do país, com tudo pago. Eu tive a oportunidade de conhecer prefeitos e outras autoridades de países. Por exemplo, nessa foto eu estou com o meu orientador, com um colega de curso e com o prefeito de uma cidade na Holanda. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer conexões com pessoas muito influentes, muito importantes, né? Também tive a oportunidade de ir para o Sri Lanka, por exemplo, para Colombo, no Sri Lanka, para apresentar um dos meus artigos, e de ir para a Alemanha para um congresso também na área de transportes. Tudo isso custeado pela própria universidade, pelo próprio governo taiwanês. Então, assim, para concluir, eu acho que nem é necessário falar o quanto de conhecimento que uma experiência de mobilidade internacional ela proporciona para o servidor. Eu acho que todo esse conhecimento ele é traduzido em experiência, em uma melhoria da forma como o servidor executa suas atividades quando ele retorna, né? Tanto a experiência de vida, o ganho em termos de conhecimento e de proficiência de outra língua, como também entender como é feita a administração, como é feita a organização de outras instituições, talvez parcerias ou outros tipos
de formas de organização, né, que outras instituições tenham, ou que sejam inovadoras e que o servidor vai ser capaz de trazer esse conhecimento para suas atividades na instituição, né, quando ele retornar. No meu caso particular, tem a questão forte da pesquisa, porque no Cefet eu faço parte de um departamento que é um departamento acadêmico, então, retornando, eu continuo envolvida em pesquisa, né? Eu retornei a efetivo exercício em setembro de 2020, então continuo envolvida com pesquisa, e isso né, é benéfico para a instituição, para o departamento, né, como eu falei também, tem parcerias de coautoria com outros servidores. E a internacionalização, ela como um todo, ela é muito benéfica, tanto para o servidor, que tem o privilégio de poder ter essa experiência no exterior, quanto para a instituição, que tem esse ganho do conhecimento, da experiência que esse servidor traz, mas também das conexões que ele faz, né? De possíveis parcerias, de contatos para pesquisa, para extensão, de um contato mais estreito com instituições no exterior, com pesquisadores no exterior. Então, fora a visibilidade que a instituição ganha quando ela está em publicações internacionais, ela tem um representante em congressos internacionais. Então, eu acho que é um ganho tanto para a instituição, quanto para o servidor, quanto também para a universidade que recebe, que vai passar a ver o Cefet como uma possível destino para os seus próprios alunos. Então, a internacionalização e programas de incentivo à formação, né, a capacitação, qualificação no exterior é um programa benéfico para todos os envolvidos. Então eu recomendo muito, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me mandar por e-mail. Eu vou ficar extremamente feliz de poder ajudar de alguma forma, ou de poder esclarecer alguma dúvida ou dar alguma dica, então podem me mandar por e-mail. Muito obrigada a todos e um bom resto de evento.